Opa! Quando pensamos nos grandes generais de Kingdom, é comum nos lembrarmos de personagens marcantes para a obra, onde muitos desses fizeram parte de uma era posterior à qual nós acompanhamos no mangá, tendo figuras grandiosas como Oki, Dukihyo, Mougou e Renpa, um dos primeiros 3 grandes céus Izal e uma das últimas lendas desse período que não apenas continua ativo no campo de batalha, como também nos permite entender o nível daqueles nomeados grandes generais sob os céus. E nesse vídeo irei explorar mais sobre essa lenda viva que ainda busca manter a sua chama acesa em mais uma era de grandes guerreiros. Também quero pedir já aqui no início para que assistam esse vídeo até o final, pois eu tenho um aviso importante sobre os próximos vídeos de Kingdom aqui no canal. Mas bem, Renpa é inspirado na figura histórica de Lian Po, que viveu de 327 a.C. até 243 a.C., tendo sido um grande general do estado de Zhao durante o período dos estados combatentes da história da China, sendo considerado como um dos 4 maiores generais do período, onde nos primeiros anos como general, ele obteve principalmente vitórias nas guerras contra os estados de Qi e Wei, com um dos acontecimentos mais marcantes de sua história sendo durante a Batalha de Champing, onde primariamente Lian Po comandou as forças de Zhao contra o exército de Qin, onde Lian Po, decidindo não arriscar suas forças em uma batalha aberta, construiu uma série de fortes ao longo da área de Champing, conseguindo conter os invasores. No entanto, o rei Shaosheng de Zhao, sob influência de muitos cortesãos, dos quais acredita-se que a maioria foi subornada por espiões de Qin, ficou insatisfeito com a estratégia de Lian Po e decidiu substituí-lo pelo general Zhao Kuo, que ao ser nomeado descartou completamente a estratégia cautelosa e defensiva de Lian Po e atacou imprudentemente com força total, com a batalha resultando em um desastre para Zhao e com Zhao Kuo sendo morto e seu exército totalmente destruído após cair em uma armadilha preparada pelo general Bai Qi, conhecido em Kingdom como Hakuki, que executou 400 mil soldados de Zhao. E após esse acontecimento, Lian Po tornou-se novamente o comandante principal do exército de Zhao para impedir invasões do estado de Yan, conseguindo cada vez mais reconhecimento em toda a China, tendo derrotado o exército invasor, mas em seus últimos anos como general, o rei de Zhao da época passou a desacreditar de Lian Po, prejudicando sua posição e minando sua carreira. Por isso mesmo decidiu fugir para o estado de Wei e depois para Shu, tendo morrido em Chouchun, a capital do estado, vivendo o suficiente para ver o declínio de sua terra natal, sendo isso tudo o que sabemos de mais relevante sobre Lian Po. Mas agora enfim, indo para o mangá de Kingdom, Renpa tem sua primeira aparição no arco da campanha de Sanyou, onde nele o estado de Qin iniciou uma invasão ao estado de Wei com o objetivo de tomar a cidade de Sanyou, que possuía um ponto estratégico vital na expansão pela região central da China, com Qin selecionando o general Mougou como comandante supremo responsável por liderar a invasão. E este arco é extremamente importante para Kingdom, pois nele nós somos apresentados a personagens marcantes, com muitos deles acompanhando a obra até hoje, como Hou Himoten, que junto do nosso protagonista Shin formam o famoso trio prodígio de Qin, além de grandes generais como Ousen, Kanki e o próprio Renpa, com o mesmo sendo apresentado em uma reunião com o rei de Wei, onde nela o próprio rei e o narrador nos trazem uma apresentação direta de quem o Renpa é, sendo dito que ele é um dos antigos 3 grandes céus Izal, já nos fazendo entender o nível de tal personagem e que nos últimos 3 anos ele estava recebendo abrigo em Wei, também sendo revelado que alguns meses antes da Batalha das Planícies de Dakan, da qual, caso você tenha interesse em saber mais, eu tenho um vídeo inteiro falando apenas sobre essa batalha, que eu vou deixar linkado aqui no card, ocorreu outra batalha grandiosa e um tanto incomum, tendo sido uma batalha entre soldados de Zhao, onde nela Renpa lutou contra as forças do seu estado natal, e enquanto seus oponentes se mostravam hesitantes em enfrentar um dos seus antigos grandes generais, Renpa simplesmente avançava, devastando completamente as forças inimigas, com todo esse conflito ocorrendo por conta da recém-ascensão ao trono do rei Toujou de Zhao, que carregava um imenso remorso por Renpa que o repreendia com frequência, com Toujou destituindo Renpa de seus títulos e posição, enquanto o mesmo estava em uma campanha, exigindo que ele retornasse à capital de Zhao. No entanto, Renpa recusou retornar a Zhao, com o rei enviando o general Gakujou e 50 mil homens para matar Renpa, com o próprio Gakujou pedindo antes da batalha para Renpa se render, mas o mesmo nega, confiante de que vai vencer, mesmo estando com apenas 8 mil homens já cansados da campanha anterior. E, dito e feito, pois Renpa consegue avançar de surpresa pegando Gakujou pela retaguarda em seu QG, forçando o mesmo a se render junto do seu exército, com Gakujou afirmando que se Renpa continuasse com isso, ele nunca mais poderia voltar para Zhao. E Renpa diz que desde o início ele não planejava voltar a Zhao, pois o rei atual é insuportável, e os seus sentimentos pelo campo de batalha valem mais do que pela sua terra natal, pois para Renpa a guerra é tudo, com Renpa levantando a questão de que assim como os 6 grandes generais de Qin, ele se empolgava em entrar em batalhas insanas, com o tempo em que ele podia enfrentar tais grandes generais tendo sido uma era grandiosa para o mesmo. E após essa batalha ocorrer, Renpa pede abrigo ao estado de Wei, que aceita por terem perdido terras recentemente para Zhao, e a mera presença de Renpa seria uma proteção a mais para o estado.
retornando ao presente, onde Renpa pede ao rei de Wei para participar novamente do campo de batalha, visando enfrentar o exército de Mongol, a qual o rei aceita, afinal o Renpa era um grande general que havia batido de igual para igual contra os 6 grandes generais de Qin, sendo uma força indispensável em uma guerra. Nos sendo apresentados os 4 reis celestiais de Renpa, sendo os 4 oficiais principais do seu exército, sendo guerreiros e estrategistas habilidosos que aumentavam em muito o seu poder, e que nesse vídeo também vão receber certo destaque, pois são essenciais para entender Renpa como personagem. Com o primeiro a receber destaque sendo Rinko, que recebe a ordem de avançar primeiro e matar os oficiais que mais se destacam no lado inimigo, com o mesmo fazendo isso com apenas uma unidade de 300 homens. Onde indo para o lado de Qin, que avança sobre o território de Wei, após Xin, Ho e Monteng tomarem uma cidade, o comandante Kakubi, responsável por liderar esses exércitos, é morto dentro da própria cidade por Rinko, destacando a qualidade das forças de Renpa, que conseguem se infiltrar em uma cidade recém-tomada e matar diversos oficiais sem sequer serem notados, com Qin perdendo diversos comandantes na mesma noite e nas próximas. E na capital de Wei, o rei questiona Renpa sobre a decisão de enviar apenas um de seus comandantes com míseros 300 homens para a batalha. Mas Renpa demonstra total confiança sobre Rinko, sabendo que se ele diz ser capaz de fazer algo, então ele vai fazer. Pois Rinko é uma das principais armas do exército de Renpa, sendo alguém que já conseguiu romper as defesas de Oki e golpear o próprio em combate. Onde de volta ao campo de batalha, Rinko demonstra o seu poder, rompendo as defesas inimigas que já estavam mais cautelosas após os ataques, e entrando em conflito com Xin, onde Rinko reconhece o potencial do mesmo e recua, pois Xin não era um de seus alvos, embora diga que ele vai se lembrar do jovem. Retornando à capital, onde Renpa está estudando o campo de batalha com outro dos seus 4 reis celestiais, Kyoen, que questiona o motivo de Renpa querer voltar ao campo de batalha agora, onde Renpa diz ter sido motivado por Oki. Renpa diz que ele recebeu Oki em suas terras em Wei, com ambos os antigos inimigos de guerra se cumprimentando com respeito e com Renpa convidando Oki para beber, mostrando que havia uma amizade entre os dois generais, mesmo sendo de estados inimigos, pois Renpa considerava os 6 grandes generais de Qin como seus rivais e ao mesmo tempo amigos, chegando a chorar com a morte de alguns deles. E nesse encontro, Oki disse para Renpa enfrentar o exército de Mongol se ele ficasse entediado, onde ele disse que isso não era bem pelo Mongol ser forte, mas sim por aqueles próximos a ele, com Oki afirmando que Mongol possuía monstros que ainda serão reconhecidos por toda a China, em contrapartida sendo mostrado Rinko recuando ao se deparar com o acampamento de Kanki, percebendo só de olhar que havia de fato alguma coisa errada naquele lugar, comprovando assim as palavras de Oki. Onde de volta ao lado de Qin, Mobu em pessoa chega para entregar a confirmação para Mongol de que Renpa irá liderar as forças de Wei, gerando grande comoção entre os oficiais de Qin, mas Mongol tenta os tranquilizar, dizendo que isso já era esperado e que ele e seus vice-generais, Olsen e Kanki, já haviam previsto tal possibilidade. Mas depois dessa reunião, o próprio Mongol acaba mostrando que o mesmo estava bem preocupado, com Mobu revelando que Mongol já havia enfrentado Renpa no passado algumas vezes, e que o próprio sempre perdeu, chegando ao ponto de Mongol deixar o seu estado natal Qi e recomeçar a sua carreira militar em Qin, mostrando que essa batalha será mais um confronto entre velhos inimigos. Com Renpa enfim avançando com seu exército para a batalha, e ao chegar na principal posição estratégica para a batalha, que seria o Monte Man, Renpa já se depara com Olsen, que já havia tomado o monte de antemão, com Renpa percebendo que tem algo de errado com esse oficial e decidindo esperar a chegada do resto das forças de Wei para avançar mais, se movendo agora para as planícies de Hui, buscando iniciar a batalha naquele lugar, pois embora nomeada como planície, esse era na verdade um terreno complicado, portando diferentes características e possibilidades, e Renpa adorava batalhar em lugares assim. Com no dia seguinte as demais forças de Wei chegando junto do general Haku Kisai, que foi nomeado como comandante supremo, mas na verdade essa nomeação não significava nada, com essa posição sendo dada a Haku Kisai unicamente para manter a moral de Wei, já que Renpa era um estranho para eles e que inclusive já havia entrado em conflito com Wei no passado, e que além disso já estava 3 anos sem atuar no campo de batalha. Mas independente disso, Renpa demonstra uma grande empolgação com seus oficiais antes da batalha, mostrando também um costume entre eles, onde Renpa os abraça com toda a sua força, um costume estranho para Haku Kisai, que também é abraçado com força, sentindo na hora como se tivesse sido inundado por uma energia imensa, sendo esse quase um poder do Renpa para motivar ainda mais os seus oficiais, iniciando enfim a batalha oficialmente, com Rinko sendo enviado para o primeiro avanço, demonstrando mais uma vez o potencial dos oficiais de Renpa, controlando o combate com facilidade, visando atacar as unidades recém-formadas pela falta de comandantes, mostrando que a tática de Renpa em atacar os oficiais de Qin primeiro foi extremamente eficiente, pois agora a maior parte do exército inimigo se encontra desorganizada, com após a primeira leva do exército de Qin sendo quase destruído, a unidade Rixin avança junto com a segunda leva, conseguindo afetar o exército inimigo, chamando a atenção de Renpa, em seguida sendo escutado o som de um gongo pelo campo de batalha, com Wei também enviando a segunda leva de seu exército, em seguida fazendo uma enorme cortina de fumaça, iniciando um ataque de flechas que cria um verdadeiro caos no campo de batalha,
com Genbo sendo revelado o principal estrategista de Renpa que observa e controla o campo de batalha de longe, utilizando-se dos gongos para transmitir a posição de King em meio à fumaça, onde Wei mantém o seu ataque massivo enviando também as suas temidas bigas de guerra, com o ataque só sendo interrompido quando a unidade Rixin entende a tática de Genbo e passa a confundir os sinais de Wei, conseguindo avançar até Genbo, mas esse avanço também é interrompido, onde Genbo se utiliza de armadilhas anti-cavalaria para isolar a unidade Rixin do resto de suas forças, sendo salvos na última hora por On-Ho, que permite o retorno do avanço e com Genbo recuando. E Genbo é mais um grande exemplo da qualidade do exército de Renpa, onde ele consegue criar estratégias e um meio de comunicação eficiente para moldar o campo de batalha, com Genbo também deixando claro que ele é um estrategista e não um guerreiro, logo se distanciando das batalhas quando elas se aproximam dele, mas isso não o impede de causar grandes danos nos seus inimigos. Com no segundo dia nos sendo mostrado mais um dos oficiais de Renpa, sendo esse Kyoen, que lidera as forças de Wei contra Olsen no campo esquerdo da batalha, estando atualmente em um impasse. No entanto, Kyoen também demonstra sua especialidade, sendo um dos maiores arqueiros da China, guiando suas forças com suas flechas, que conseguem atravessar distâncias imensas transmitindo sinais para seu exército, passando a pressionar Olsen, que começa a recuar aos poucos. Sendo mostrado também no campo de batalha direito o principal oficial de Renpa, Kai Shibou, líder dos 4 reis celestiais que estava lutando contra as forças de Kanki. E enquanto essas batalhas ocorriam, o exército central de Qin focou em se defender enquanto os outros campos de batalha avançavam, se passando 4 dias de combate intenso, com Kai Shibou principalmente tendo dificuldades com as táticas de Kanki, ao ponto de Genbo ser enviado para ajudar no lado direito, e Genbo diz ter localizado o acampamento de Kanki, com Kai Shibou avançando em resposta, afinal destruir o acampamento inimigo garantiria a vitória para eles no lado direito. No entanto, enquanto esse avanço ocorre, Kanki se infiltra no acampamento de Genbo e mata o estrategista, com essa informação chegando rapidamente em todo o exército de Renpa, com o próprio ficando obviamente furioso com a perda e se culpando por perder um amigo que se moveu por suas ordens, percebendo que Kanki é realmente uma ameaça a ser levada a sério. Sendo mostrado ao anoitecer, os demais oficiais também tristes com a morte de Genbo, onde Rincon em especial conta seu passado brevemente, sendo ele um órfão de guerra que foi acolhido por Renpa e que também havia sido treinado por Genbo, mostrando que existe uma relação quase familiar entre Renpa e seus 4 reis celestiais, com o próprio Rincon dizendo que poderia considerar Renpa como um pai. Indo para o 5º dia, onde no exército central o trio prodígio enfrenta Rinko, enquanto no campo da esquerda Olsen mantém o impasse enquanto recua o seu QG, reaparecendo de repente junto das forças de Qin lideradas por Reki, lhe dando o comando de 5.000 homens para lidar com Kyoen, com Olsen na verdade se utilizando de Reki para uma armadilha. Passando para o 6º dia, onde Reki havia conseguido cercar Kyoen, mas é chegada a informação de que um dos exércitos de Wei havia desaparecido, com Reki logo percebendo que havia algo de errado nisso e sendo imediatamente atacado pela retaguarda, com agora ele estando cercado. Mas Olsen também avança de repente, quebrando a estratégia inimiga, cercando Wei novamente. Ou seja, eles criaram um cerco dentro de um cerco dentro de outro cerco. Tá aí um tipo de loucura que só Olsen faz mesmo. E toda essa sequência de reviravoltas faz Kyoen perceber que todo o combate do lado esquerdo ocorreu de acordo com a vontade do Olsen desde o início, com ele tendo preparado tudo para aquele momento. Mas surge mais um imprevisto, onde agora Renpa chega pessoalmente no cerco com todos entendendo na hora quem havia chegado e com a moral de Wei crescendo instantaneamente. Com a vantagem numérica e sobre o terreno ainda pertencendo a Qin, mas Renpa apenas observa curioso se utilizando da batalha para analisar Olsen, a quem havia sido reconhecido por Oki como estando no mesmo nível dos 6 grandes generais de Qin. No entanto, mesmo estando em maior vantagem, Olsen recua completamente, afinal ele não luta batalhas da qual ele não tem total certeza de que irá vencer, com tal atitude fazendo Renpa entender o tipo de general que ele é, se lembrando de Hakuki dos antigos 6 grandes generais de Qin, pois Olsen age de forma extremamente similar. Com em meio à perseguição ao exército de Olsen, Renpa se depara com uma imensa fortaleza construída na montanha, ordenando imediatamente que suas forças cerquem aquele forte. Mas ele e Kyoen percebem que atacar o forte seria algo muito custoso para suas forças, preferindo apenas manter Olsen e seu exército presos no forte, evitando um possível ataque pelos mesmos. E Renpa diz também que as ações de Olsen são um erro, pois ele prioriza sua própria vida acima de todas as outras no campo de batalha, dizendo que ele não era como os outros generais. Com Renpa recuando dizendo que perdeu seu interesse e deixando o cerco no comando de Kyoen, e dizendo que é hora de visitar o seu velho amigo sem talento, se referindo a Mogou. Indo para o último dia da batalha, tendo destaque para o campo central, onde Rinko lidera as forças de Wei tendo conflito direto contra Shin,
Mas enquanto a batalha principal ocorre, Renpa chega ao QG inimigo pela retaguarda, com sua mera presença trazendo uma grande pressão junto de si, e Renpa pede um duelo com Mou-Gol, o provocando citando todas as vezes que ele perdeu para Renpa num combate, mas Mou-Gol obviamente nega o duelo e se prepara para a batalha, onde Renpa busca bater de frente enquanto as demais forças seguem com suas próprias lutas no campo de batalha, com Renpa observando o QG inimigo, percebendo as táticas defensivas de Mou-Gol que são subestimadas pelos demais, entendendo que ele não poderá ser descuidado com seu avanço. Enfim, atacando com suas forças subindo a montanha em direção ao QG de Kim, entrando em um labirinto de armadilhas montado por Mou-Gol, mostrando que há tempos Mou-Gol estudou o estilo de Renpa e se preparou para o caso de um dia o enfrentasse novamente, com o forte de seu QG sendo a junção de todo o seu preparo para superar o seu velho inimigo. Onde o Mou-Gol também traz uma informação bem interessante, que é de que Renpa é um general que muda com o decorrer da guerra. Antes da batalha começar, ele atua como um general estratégico. Com o início dela, ele se torna intuitivo e se adapta ao campo de batalha com facilidade, até decidir se defender, onde ele parece criar uma muralha impenetrável em meio ao campo de batalha, e quando enfim decide atacar pessoalmente, ele avança com tudo que tem. Sendo Renpa o primeiro exemplo claro que temos em Kingdom de um general que consegue alternar entre os estilos de estratégia e instinto. E com o avançar sobre o QG, Renpa passa a se adaptar prevendo onde estão as armadilhas de Mou-Gol, tendo analisado o forte inteiro antes de adentrá-lo apenas por olhar, onde em meio ao avanço Mou-Gol mostra o seu trunfo, remontando o forte em instantes, movendo as suas barricadas e direcionando as forças de Renpa para as armadilhas. No entanto, acredite ou não, Renpa previu tal possibilidade, e conseguiu escapar de tal armadilha se distanciando de suas bandeiras, fazendo Mou-Gol perder de vista por um breve momento, sendo necessário para Renpa mudar completamente o cenário ao seu favor, retomando seu avanço. Mas enquanto tudo isso ocorria, no campo de batalha central, Rinko é morto por Shin, e lembre-se desse acontecimento, pois ele será importante em breve, onde retornando a Renpa, ele avança cada vez mais destruindo as forças de Mou-Gol, e durante o avanço ele percebe uma movimentação estranha no exército central, percebendo que algo aconteceu com Rinko. Com Renpa enfim passando pela última defesa, ficando de frente com Mou-Gol, o confrontando se referindo a ele como o Eterno Covarde, onde agora Mou-Gol chama Renpa para um duelo, dizendo que Renpa estava procurando alguém para conversar através de um combate, e que ele iria se dispor disso. Iniciando o duelo onde no início Renpa se mostra superior, mas Mou-Gol diz que ele teve após tanto tempo a oportunidade de enfim ter ao menos uma vitória contra Renpa, e ele não iria desperdiçá-la, atacando seu oponente e o lançando longe, nos fazendo lembrar que Mou-Gol é pai de Mou-Bu, e tal como seu filho, ele carrega uma força assustadora. E em meio à luta, Mou-Gol diz que a era de Renpa já acabou, e a sua chama se apagou junto com a dos 6 grandes generais de Kim, com a luta seguindo com o Mou-Gol carregando uma força absurda em seus ataques ao ponto de quebrar as pernas do cavalo de Renpa, que contra-ataca cortando o cavalo e o braço de Mou-Gol, onde Renpa reconhece que sua era de fato acabou, mas seu corpo forjado no campo de batalha não cederia à determinação de Mou-Gol, com Mou-Gol ainda confrontando Renpa, dizendo que ele estava apenas frustrado pela morte de Oki para a nova geração que estava surgindo, onde Renpa nega, dizendo que os mais fortes permanecem fortes até o fim, e que Oki havia jogado o nome dos 6 grandes generais na lama ao morrer de tal forma, sendo mostrado Shin que havia acabado de chegar ao QG respondendo a um insulto a Oki, com Renpa ignorando até Shin jogar a espada de Rinko na sua frente, dizendo ser Shin da unidade Risshin e que ele havia matado Rinko em combate, com Renpa percebendo a verdade e a perda daquele que era quase como um filho para o próprio, ficando furioso e atacando Shin, onde os dois se chocam com Shin recebendo um golpe direto de Renpa e entendendo a força de um grande general, e o próprio Renpa se surpreende com a força de Shin, que conseguiu se defender do seu ataque, com Shin seguindo atacando, chamando a atenção de Renpa e com Mou-Gol afirmando novamente que a nova geração de guerreiros estava surgindo, nos sendo mostrado um flashback do encontro entre Renpa e Oki, onde Oki diz que a era deles já havia chegado ao fim, retornando ao presente onde Renpa se lembra das palavras de Oki e encara Shin, dizendo que não se importa com o passar das eras, ordenando um avanço de suas forças, e quando ia atacar Shin, Mou-Gol grita dizendo que aquele rapaz era quem havia herdado a arma de Oki, com Renpa interrompendo seu ataque na hora e perguntando para Shin como foram os últimos momentos de Oki, onde Shin diz que Oki disse que os poderosos no fim sempre serão superados pelos mais poderosos que estão para surgir, e isso manteria o fluxo das eras, tendo partido com um sorriso no rosto, com Renpa encarando Shin e enfim entendendo o final que Oki teve, e chorando pela perda de mais um grande general e amigo, onde Kaishibou também chega ao QG iniciando um ataque criando um verdadeiro caos em meio às forças, mas todos eles param ao ver de longe o QG de Wei sendo queimado por Kanki, e em resposta a isso, Renpa ordena uma retirada total, indo contra as expectativas de Kaishibou, dizendo que o resultado daquela batalha já havia sido decidido, pois eles não possuíam os soldados ou a moral necessária para continuar lutando, além de que Osen permanecia ativo junto com Kanki,
com Renpa oferecendo a Mogul um cessar-fogo, do qual Mogul obviamente aceita, com Renpa iniciando a retirada de suas forças, indo até Shin reconhecendo o potencial do jovem e perguntando se ele pretende alcançá-lo, onde Shin diz que ele não irá alcançá-lo, mas sim superará ele e todos os antigos grandes generais, onde Renpa ri dessa resposta e diz que ele só poderá superá-lo se a nova geração for capaz de reescrever a história, fazendo o que nem mesmo os 6 grandes generais de Qin ou os 3 grandes céus de Zhao conseguiram fazer, que era a unificação da China. Com a campanha de Sanyo acabando, com Renpa partindo e afirmando para Mogul que não importa o passar das eras, ele nunca se distanciará da guerra, pois ele apenas morrerá no campo de batalha, tal como todos os grandes generais. Após Sanyo, nós temos mais aparições de Renpa durante a obra, como no arco da Guerra de Coalizão, onde é mostrado Renpa já estabelecido no estado de Shu, aparecendo outras vezes também como no arco da campanha de Kokuyou, se encontrando com Karin atuando levemente na reestruturação política de Shu, e no arco da Batalha de Aikyu, onde nós vemos Renpa lutando em nome de Shu, e posteriormente vemos ele disposto a ajudar Zhao durante o ataque de Qin. Mas o mesmo é impedido, após o novo rei e o primeiro-ministro do estado, temendo o pior vindo de Renpa, o proíbem oficialmente de retornar a Zhao pelo resto de sua vida. Com atualmente Renpa estando estabelecido no estado de Shu, e nós aguardamos por mais participações dele na obra, principalmente no campo de batalha. Afinal, o próprio sempre irá priorizar aquilo que ele julga como mais divertido, sempre em busca de uma guerra capaz de empolgá-lo. Renpa é sem dúvidas um personagem extremamente marcante para Kingdom, tendo marcado seu nome dentro da obra, mostrando o poder daqueles que outrora foram os maiores generais da China, sendo também o primeiro exemplo que temos de um general do estilo híbrido, embora esse conceito ainda nem fosse explorado na obra, mostrando ainda mais o nível das lendas que atuaram na era anterior, e que assim como todos os outros de sua época, Renpa adora a guerra, sendo esse mais um motivo do porquê não há espaço para ele na era atual. Pois na era em que Renpa atuava junto dos antigos 3 grandes céus de Zhao e os antigos grandes generais de Qin, eles estavam em um período de guerreiros que viviam unicamente pela guerra, e faziam do campo de batalha o seu motivo de vida. E por mais que a era atual ainda seja coberta de guerras, a geração atual busca o fim de tais conflitos e a proteção dos seus estados, trazendo mais um conflito para a Renpa que não aceita bem o passar das eras. Não por ele não estar mais presente nela, mas sim porque é questão de tempo até não haver mais guerreiros como ele no campo de batalha, mostrando que talvez não haja mais motivos para ele estar no mesmo. Onde ele reconhece o potencial da nova geração, principalmente ao entrar em contato com Shin, mas também reconhece que as lutas deles não lhe pertencem. Mas, mesmo assim, Renpa nunca vai deixar o campo de batalha, pois mesmo que seu tempo tenha acabado, a guerra é sua casa. Onde eu tenho certeza que Renpa ainda vai aparecer mais vezes durante a obra de Kingdom, sempre nos fazendo lembrar o poder do último grande general de sua era, e que a geração atual ainda tem muito o que crescer antes de superar tais lendas. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Renpa é um personagem que me chamou muita atenção desde a sua primeira aparição e que infelizmente também não aparece tanto quanto eu queria, mas isso faz parte. E eu espero ter conseguido fazer uma boa apresentação ao personagem, de fazer gostar mais dele e quem sabe ter atraído mais da sua atenção para a obra de Kingdom como um todo. E sobre o aviso importante que eu citei no início do vídeo, como alguns de vocês que acompanham Kingdom mais ativamente já devem estar sabendo, ultimamente o mangá tem dado alguns problemas de copyright. Eu já tomo alguns cuidados sobre essa questão, mas esse é um risco que qualquer um aqui no YouTube acaba correndo, e eu não sou exceção. Mas eu queria avisar vocês para que fiquem tranquilos, pois eu irei continuar trazendo conteúdo de Kingdom. No entanto, eu vou fazer algumas mudanças. Mas eu já aviso que todas elas são em busca de trazer uma qualidade ainda melhor para os vídeos. Para começar, que os vídeos de Kingdom não vão mais sair com tanta frequência como antes. E isso é porque eu quero trazer uma qualidade melhor para eles como um todo. Esses meus vídeos de Kingdom focando nos personagens são os que dão mais trabalho para fazer aqui no canal, principalmente na questão de roteiro. E após pensar bastante, eu decidi que é melhor focar em trazer eles em uma qualidade maior do que em uma quantidade maior. Então, por mais que agora eles demorem um pouco mais para sair, eu pretendo trazê-los em uma qualidade cada vez melhor. E isso não quer dizer que o canal vai ficar muito tempo sem conteúdo de Kingdom. Pelo contrário, eu pretendo continuar trazendo shorts com frequência, seja sobre os versos entre os personagens, falando sobre as inspirações históricas da obra, ou sobre qualquer outro assunto que eu pretendo abordar. Então fiquem tranquilos sobre os vídeos de Kingdom, pois eu amo acompanhar essa obra e ainda mais falar sobre ela, então saibam que se depender de mim, nunca vai faltar Kingdom aqui no canal. E enquanto não sair vídeos novos de Kingdom, acompanhem os outros vídeos aí do canal. Além de Kingdom, eu tenho falado com maior frequência sobre o universo de Warhammer 40k, onde eu justamente estou querendo apresentar esse universo para mais pessoas, além de que eu pretendo trazer mais vídeos sobre assuntos mais diversos, seja explorando outros mundos da ficção ou falando sobre qualquer outro assunto que eu goste. Mas enfim, esses eram os avisos que eu queria dar, espero que gostem e entendam minha decisão para fazer tais mudanças, e desde já eu agradeço pelo apoio da galera de Kingdom. Então se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos.
Se tiver opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar o seu alcance. E um agradecimento especial para os membros do canal Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel Caê, Ana Lúcia, Joseph Camoli e Taylor. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você puder também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como emojis exclusivos, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a vídeos novos, dentre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. E também, se quiser, me segue lá no Insta para me dar uma força e ficar sabendo de outros assuntos que eu acompanho. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha do Renpa como personagem, e dê sugestões de outros personagens de Kingdom ou de qualquer outra obra que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. Por último também, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.